Ok, é assim, não existe logaritmo de zero, portanto eu não posso substituir aqui por zero, mas seja f a função do domínio R definida por f de x igual a 1 menos cosseno de x sobre x se x for menor do que 0, 0 se x for igual a 0 e x sobre x menos logaritmo de x se x for maior que 0. A questão de 13.1 pede para determinar a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função f no ponto de abscissa 1. Bom, então primeiro de tudo vamos aqui à estratégia geral. Nós queremos a equação de uma reta tangente a uma função num determinado ponto. Eu vou fazer aqui à parte uma ilustração de um possível gráfico de uma função qualquer, não necessariamente esta que está aqui, ok? E quero a derivada da função neste ponto de coordenadas A, portanto que a sua coordenada y é f de A. Isto é o eixo do y, isto é a origem e o eixo do x, ok? Portanto, a nossa reta terá mais ou menos este aspecto assim, portanto assim desenhado a olho. Ok, nós já sabemos que o declive desta reta vai coincidir com a derivada da nossa função neste ponto. Ou seja, f' de A é igual ao declive da reta. Mas nós não queremos apenas o declive, nós queremos mesmo a equação completa. Nós queremos uma equação do tipo y igual a mx mais b, em que b é a ordenada na origem, que é este ponto onde a reta interseta o eixo dos y. Então o que é que nós vamos fazer para calcular depois este ponto? O declive é dado pela derivada da função naquele ponto. Depois vamos buscar as coordenadas de um ponto que nós sabemos que pertence à reta. Em particular, o ponto que pertence ao mesmo tempo à reta e à função, que é o ponto de tangência, nós sabemos que tem coordenadas A, F de A. Então depois vou buscar as coordenadas de A e calcular, se for necessário, F de A. E vou introduzir o valor de A aqui no X, vou introduzir o valor de F de A no Y e com isso já consigo calcular o valor da ordenada na origem. Portanto, esta é a nossa estratégia geral. Então, agora vamos particularizar para a função que nós temos aqui. Uma outra coisa, esta função está definida por ramos. E, portanto, nós temos que decidir se vamos utilizar a expressão do ramo de cima ou do ramo de baixo. Cuidado com isso, ok? Portanto, eles dizem: determina a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função f no ponto da abscissa 1. O ponto da abscissa 1 é maior do que 0, portanto vamos utilizar a expressão de baixo, x sobre x menos logaritmo de x. Então, vamos calcular primeiramente o declive. Vamos fazer a derivada f' de x é a derivada, pelo menos para x, portanto, para x maior do que 0, não é? A derivada de x sobre x menos logaritmo de x, linha. E qual é a primeira regra que nós vamos aqui aplicar? Ora, isto antes de mais é um quociente. Então eu vou, primeiro de tudo, depois eventualmente vou ter de aplicar outras regras um pouco mais à frente, mas a primeira regra de derivação que eu vou aqui utilizar é a regra do nosso quociente. Vai-me ficar derivada de cima vezes cá de baixo, x menos logaritmo de x, menos o numerador a dividir pela derivada, a multiplicar, aliás, pela derivada do denominador, x menos logaritmo de x, e tudo a dividir por x menos logaritmo de x, tudo ao quadrado. Okay? Pronto. Vamos então calcular toda. Falta-me aqui, isto é uma derivada. Okay? Falta-me aqui, agora vou calcular as derivadas todas que for necessário. A derivada de x é 1, portanto fica só x menos logaritmo de x, menos x vezes, e agora a derivada desta diferença é a derivada do x, que é 1, x vezes 1, menos a derivada da função logaritmo de x, que é 1 sobre x. Okay? Já está tudo derivado, não há mais derivações para fazer, e a partir de agora, eventualmente, aquilo que nós teremos para fazer será simplificar um bocadinho a função. Ou então, se quiserem mesmo, uma vez que nós só queremos mesmo calcular a derivada no ponto x igual a 1, se quiserem, se calhar até dá menos trabalho, é só mesmo começar a substituir os x todos por 1 e fazer as contas, ok? Eu prefiro simplificar a expressão ao máximo e só depois então fazer a substituição. Isto também não vai custar-me nada. Portanto, x vezes 1 dá x. X menos logaritmo de x menos x vezes 1, x. Agora, x vezes menos 1 sobre x dá x sobre x, que é 1, e menos com menos dá mais 1.
Tudo isto a dividir por x menos logaritmo de x todo ao quadrado. Ora, este menos x corta com este x, ficamos só com menos logaritmo de x mais 1. Eu vou escrever 1 menos logaritmo de x, né? 1 menos logaritmo de x, sobre x menos logaritmo de x tudo ao quadrado. Bom, em princípio não deverá ser possível fazer aqui mais simplificações, ou pelo menos vamos ficar por aqui para não estender demasiado o nosso exercício. Então agora portanto isto é, em geral, para valores superiores a zero, a derivada da função é dada por esta expressão. Agora eu quero calcular o f' de 1. Nosso f' de 1, agora é só substituir o x por 1. Fica 1 menos logaritmo de 1 sobre 1 menos logaritmo de 1 tudo ao quadrado. Vai dar 1 menos o logaritmo de 1 é 0, 1 menos 0, sobre 1 menos 0 outra vez, e agora tudo ao quadrado, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque isto é 1 à mesma. Portanto, é 1 lá em cima, a dividir por 1 ao quadrado, que é 1. Então, o declive da nossa reta tangente é 1. Ok? Só fazer um cálculo auxiliar, que é o f de 1, portanto, este ponto aqui, estas coordenadas do ponto de tangência, para começar a calcular já o b. Então, o ponto de tangência tem coordenadas 1, f de 1. E para calcular o f de 1, vou utilizar a mesma expressão que utilizei para fazer a derivada, mas agora vou fazê-lo na expressão original, não na função derivada. Portanto, o f de 1 vai ser na expressão onde está x sobre x menos logaritmo de x, vou substituir o x por 1. Vai-me dar 1 sobre 1 menos logaritmo de 1, que é 1 sobre 1 menos 0, que é 1 sobre 1, que é 1 também. Okay? Então, a nossa função passa no ponto de coordenadas, o nosso ponto de tangência tem coordenadas 1, 1. Okay? E agora vou substituir este ponto aqui, então, no x e no y, portanto, o x por 1 e o y também por 1. Ok? Isto agora eu vou fazer aqui, já não tem muito espaço, 1 igual a, o declive era 1, 1 vezes 1 mais b, 1 vezes 1 é 1, portanto fica 1 igual a 1 mais b, e agora este 1 passa para o outro lado e fica 0, portanto fica b é igual a 0. Okay? Então a nossa ordenada na origem é 0. Então fico com um declive 1 e a ordenada na origem é 0. Então a reta, portanto a nossa resposta é a reta tangente em x igual a 1 tem equação y igual a x, ou seja, 1x mais 0. Okay? Portanto, y igual a x. Isto está feito. Portanto, a 13.1 já está feita. 13.2. Averigua se a função f é contínua no ponto 0. Justifica a sua resposta. Ora bem, então nós sabemos que f é contínua em x igual a 0 se e só se existe limite, quando x tende para 0, de f de x. O que é que isto implica? Implica que o limite, quando x tende para 0, à esquerda de f de x, é igual ao limite, quando x tende para 0, à direita de f de x, por sua vez coincide com a imagem da função no ponto. Okay? Portanto, estas três coisas têm que ser iguais. Em particular, como nós estamos aqui a trabalhar com uma função definida por ramos e é exatamente no ponto x igual a 0, em que a função passa de um ramo para outro e depois para outro novamente, então justifica-se fazer todos estes passos. Ou seja, eu vou utilizar o limite à esquerda para ver qual é o comportamento da função nas proximidades do x igual a 0, mas para valores inferiores a 0, para x menor do que 0. O limite à direita para ver como é que a função se comporta imediatamente antes do 0, mas quando eu me aproximo por valores superiores a 0, não é? Para x maior do que 0. E depois, isto aqui já tenho aqui da informação da própria função, que é 0. Okay? O f de 0 é 0. Okay? Então, basicamente, existe limite quando x tende para 0 da função x, se o limite à esquerda for igual ao limite à direita, e em particular até já sei que estes dois limites têm de ser exatamente 0. Então vamos lá começar por calcular estes limites. Vou começar pelo limite à esquerda. O nosso limite à esquerda é limite quando x tende para 0 à esquerda de f de x
é igual ao limite quando x tende para 0 à esquerda de... E agora qual é a expressão que nós vamos utilizar? Quando x é inferior a 0. Portanto, vamos utilizar 1 menos cosseno de x sobre x. Okay? Primeira coisa, não vamos partir logo do princípio que isto é uma indeterminação. Vamos substituir o nosso x por 0 e ver o que é que está. Isto vai dar 1 menos cosseno de 0 sobre 0. Mas cosseno de 0 é 1, portanto dá 1 sobre 1, que dá 0 sobre 0. Ok, realmente é uma indeterminação e nós vamos mesmo ter de levantar esta indeterminação. E uma vez que nós não conhecemos nenhum limite notável, utilize cossenos, aquilo que nós temos aqui que fazer é, de alguma forma, tentar transformar esta expressão cá de cima em senos para conseguirmos utilizar aquele limite que nós conhecemos, que é o limite quando x tende para 0 de seno de x sobre x, que vai dar 1. Okay? De alguma forma isto tem que acontecer, ou então, portanto, da família deste limite. Como é que nós fazemos isto? Bom, vamos ter que recorrer aqui um bocadinho a trigonometria. Eu sei, por um lado, que o seno de x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x, mas estar a transformar cosseno de x em cosseno de π sobre 2 menos x, ok, dá um bocadinho de trabalho, ok? Eu requer aqui mudanças de variável e coisas assim. Por outro lado, eu também sei que, pelo facto de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x ser igual a 1, então automaticamente o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. E isto aqui convida-me, isto aqui já é muito parecido com 1 menos cosseno de x, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas, atenção, se eu multiplicar isto por 1 mais cosseno de x, isto é um caso notável, porque isto é a mesma coisa que 1 ao quadrado, e isto é 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. Okay? Portanto, isto convida-nos a utilizar este caso notável para transformar nesta expressão, para depois então transformar nesta. Mas já não tenho seno de x sobre x, porque lá em Camões tenho x, né? Não tenho seno de x sobre x, mas tenho seno ao quadrado de x, mas já é qualquer coisa muito mais parecida. E depois já conseguimos, entretanto, contornar a situação. Então o que é que nós vamos fazer? Uma vez que já lá temos 1 menos cosseno de x, vamos multiplicar tudo por 1 mais cosseno de x. Ficamos com limite, quando x tende para 0 à esquerda, de 1 menos cosseno de x, que já lá estava, 1 mais cosseno de x, tudo sobre x, mas atenção, agora aqui também tenho que multiplicar o x por 1 mais cosseno de x, porque caso contrário vou estar a alterar o valor da expressão. 1 mais cosseno de x. Okay? Como é que fica lá em cima? Lá em cima aplico o caso notável e fico com 1 menos cosseno ao quadrado de x. Limite, quando x tende para 0 à esquerda, de 1 menos cosseno ao quadrado de x, sobre x vezes 1 mais cosseno de x. Para já vai mesmo ficar assim. Isto, através das nossas, basicamente a relação fundamental da trigonometria vai passar a seno ao quadrado, fica limite x tende para 0 menos de seno ao quadrado de x sobre x vezes 1 mais cosseno de x. E agora como é que a gente continua? Bom, eu sei que seno ao quadrado de x é a mesma coisa que seno de x vezes seno de x. Fica. Fatorizar, basicamente. Limite, quando x tende para 0 à esquerda, de seno de x vezes seno de x sobre x vezes 1 mais cosseno de x. Agora, eu vou agrupar estes dois e agora vou agrupar estes dois. Porquê? Porque me convém. Convém-me fazer estas coisas para, de alguma forma, conseguir levantar esta indeterminação. Fica-me limite, quando x tende para 0 à esquerda, de seno de x sobre x, cá está o nosso limite notável, seno de x sobre x, vezes o limite, portanto, o limite deste produto é igual ao produto dos limites, limite, quando x tende para 0 à esquerda, desta outra quantidade. Em princípio, se tudo correr bem, já não é uma indeterminação. 1 mais cosseno de x. Vamos lá então. Este limite aqui, quer seja quando x tende para 0 à esquerda ou à direita, ou independentemente da direção, isto vai sempre dar 1 multiplicado por. E agora quanto é que vale este limite? Bom, vale sendo 0, que é 0, sobre 1 mais cosseno de 0, que é 1, mas cosseno de 0 é 1. Então fica 1 mais 1, fica 0 sobre 2, que é 0. Isto fica 1 vezes 0, vai dar 0. Okay? Então, o nosso limite à esquerda dá 0.
Agora vamos muito rapidamente ver o limite à direita, que é para confirmar. Portanto, falta-me só ver se isto também se isto aqui também vai dar 0, e se for o caso, então eu vou concluir que a função é contínua. Caso não seja, então a função não é contínua porque falhou este bocadinho aqui, do limite à direita. Então vamos lá ver. Ora bem, já tenho então aqui o meu limite pronto para ser calculado, e agora, primeiro de tudo, vamos substituir o x por 0 e ver em que é que isto dá. Portanto, x fica 0 sobre 0 menos... Ok, é assim, não existe logaritmo de 0, portanto eu não posso substituir aqui por 0, mas isto não é 0, isto é, eu vou aproximar-me de 0 por valores superiores a 0. E à medida que este x se vai aproximando cada vez mais de valores cada vez mais próximos do 0, por valores superiores, por valores inferiores não existem, porque só existe logaritmos de números positivos. O que é que acontece? A nossa função logaritmo faz assim. Passa aqui no 1, não é? Vem aqui do mais infinito, assim, valores positivos, depois passa a valores negativos e começa a vir muito rapidamente aqui para o mais infinito, à medida que eu me vou aproximando de 0 por valores positivos. Ok? A função vai para menos infinito. Ok? Isto aqui é menos infinito. 0 menos infinito. Okay? Significa 0 sobre mais infinito, mas 0 a dividir por uma quantidade extremamente grande ainda é 0. Ok? É 0 mais, mas não interessa. Aliás, aqui sim, isto é 0 mais, isto é... Ok, é 0 mais, mas não interessa, é 0. Isso é que é realmente importante. Então agora vamos só voltar muito rapidamente à nossa folha anterior e acabamos de constatar que isto aqui vale 0. Portanto, isto vale 0, já está aqui o cálculo. Da folha anterior concluímos que isto aqui é exatamente igual a 0 e a imagem da função no ponto x igual a 0 também é 0, que já tínhamos visto. Ok? Portanto, a nossa resposta é f de x é contínua em x igual a 0. E está feito. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários e assim que puder eu respondo. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!